Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então eu estou fazendo esse vídeo para mostrar um pouquinho do projeto que eu estou criando aqui, que é para desenvolver aplicações multiplataformas no Delphi e também no Lazarus, né? Então você vai poder desenvolver essa aplicação e utilizar ela em todas as plataformas sem depender de fazer alterações de código, tanto de código quanto de formulários também. É um projeto bem bacana, então nesse vídeo aí eu vou estar mostrando um pouquinho de o que é isso e como ele surgiu e o que ele faz. Então, bora lá! Então, primeiramente vou me apresentar, quem eu sou e o que eu faço ultimamente, que eu não tenho a presença ainda muito grande na internet, então provavelmente vocês não me conhecem. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui, então. Eu sou Delcis Beg, eu sou o fundador da SLP Sistemas e atualmente estou trabalhando nesse projeto, sou o criador do projeto NetVCL. Então, um pouquinho sobre mim. Eu tenho mais de 20 anos de experiência com tecnologia e programação, então já venho de um bom tempo trabalhando nessa área. Tudo começou lá atrás, quando eu tinha uma empresa de manutenção de equipamentos eletrônicos. Então eu precisava de um sistema para gerenciar essas manutenções e tal, as ordens de serviço. E eu acabei, na época, já gostava de mexer com isso um pouquinho, tinha um pouquinho de conhecimento, e acabei criando um sisteminha ali em Visual Basic. Na época usando ainda o banco de dados Access lá. Então, e aí foi se passando, eu utilizava esse sistema, ia mexendo nele. E com o tempo a Microsoft acabou adotando o .NET, o Net Framework ali na questão do Microsoft Visual Basic ali, que passou a se chamar Microsoft Visual Studio ali. E eu não gostei muito dessa mudança na época, estava acostumado ali com o Basic, e aí acabei conhecendo o Delphi. E o Delphi achei bastante a semelhança entre as IDEs ali e a maneira de trabalhar. Achei bacana, apesar da linguagem ser completamente diferente, né, o Pascal. Acabei conhecendo mais e me apaixonei pela linguagem. Achei muito bacana. Então, tudo começou lá atrás, uns 20 anos atrás aí, que eu já criei esse sistema para uso próprio mesmo. E esse sistema ele acabou tomando forma, depois a gente incorporou notas fiscais e veio a NFE, e esse sistema foi ganhando forma, aumentando de tamanho, funcionalidade, e a gente começou a vender esse sistema. Um conhecido aqui ficou sabendo e queria instalar, e esse sistema acabou virando um produto. E hoje a empresa ela trabalha só com o desenvolvimento de sistemas. Então, ela começou lá atrás com manutenção em eletrônica, a gente passou a manutenção em informática, e hoje as duas empresas são separadas. Ainda tem a parte de manutenção, mas é outra empresa, e a SLP se tornou a empresa de sistemas. Então, a gente segue nesse mundo aí de programação. Hoje trabalha basicamente com Delphi, JavaScript, e a gente adota banco de dados aqui, a gente tem MySQL e Firebird também. E aí, qual que foi a origem desse framework para a web? Então, a necessidade surgiu de hoje, como todas as tecnologias estão convergindo para a web e mobile também, e a gente tinha esse sistema. O sistema já é de grande porte, tem diversas funcionalidades, atende a diversos nichos de mercado aí. E converter todo esse sistema para uma outra plataforma, ou até mesmo para uma outra linguagem, ia ser um processo muito trabalhoso para nós aqui. A equipe é relativamente pequena, então fazer essa conversão inicial a outra linguagem seria muito trabalhoso. E então eu comecei a analisar formas de utilizar o código que hoje existente e se utilizar dele para criar uma aplicação web.
Então a gente foi atrás de frameworks existentes que já tem no mercado, alguns comerciais, outros não, para fazer essa portabilidade de uma aplicação desktop desenvolvida em Delphi para a web. Só que alguma outra coisa sempre me impedia de fazer essa migração, a gente acabava por algum outro requisito, a ferramenta não me agradava muito. Então eu pensei na ideia de desenvolver um framework que atendesse essa portabilidade, poder desenvolver uma aplicação que trabalhasse em todas as plataformas também e poder utilizar o código que a gente já tinha, ou pelo menos a maioria dele. Então esse é o objetivo do Net Framework. Então a necessidade de converter o nosso sistema para novas plataformas e poder reutilizar o código, a maior parte do código, e tornar essa aplicação com um visual mais moderno e mais de acordo com a atualidade. Então vou falar um pouquinho agora de quais as características do framework. Então, ele é todo baseado em componentes, então, né, ele trabalha da mesma forma que, por exemplo, uma aplicação VCL. Então, você tem lá as componentes, coloca no formulário lá, e, inclusive, ele tem as propriedades dataware dos componentes VCL. Você pode ligar ele num data source, lá, um dataset, e obter e atualizar os dados. Bem semelhante como é feito numa aplicação desktop, bem de forma RAD mesmo. Então, a grande característica dele é que ele é multiplataforma, então você pode desenvolver a mesma aplicação com o mesmo código, ela vai rodar tanto na web, quanto no Windows, quanto lá no Android, ou até mesmo futuramente no Linux. A outra vantagem, por ser multiplataforma também, a gente adotou o uso do Bootstrap. Então, ele é totalmente responsivo. Além de suportar diversas plataformas, ele também suporta diversos formatos de tela. Então, a aplicação ela se adapta ao tamanho da tela e você consegue exibir a mesma aplicação em diversos tipos de dispositivos com formatos de tela diferentes. Outra característica dele é que ele é multi-IDE. Então você vai poder desenvolver tanto no Delphi como em plataformas open source, como por exemplo o Lazarus, e futuramente a gente planeja incluir outras plataformas, outras IDEs também, compatibilidade com outras IDEs. Outra característica também é a escalabilidade. Então, quando se pensa em colocar uma aplicação rodando em um servidor, essa é uma das principais preocupações. Você vai ter ali milhares, às vezes milhões de acessos simultâneos, requisições simultâneas ali, e você tem que ter uma forma de poder escalar isso, principalmente nesse cenário, trabalhando com uma aplicação rodando no lado do servidor. Então a gente pensou de criar esse framework de uma forma que pudesse ser totalmente escalável. Então os módulos deles são isolados. Você tem lá a parte de servidor, que atende às requisições, você tem outra parte que faz o controle de sessões, que vai manter as sessões dos usuários ativas, e você tem uma terceira camada, que é a camada de aplicação mesmo, que é onde vai estar rodando lá e fornecendo o código para as requisições. Então você pode dividir isso em diferentes servidores, e inclusive implementar o load balance e outras formas de poder escalar essa aplicação. Então, por exemplo, você tem lá a segunda camada de sessão, ela pode solicitar a camada de aplicação de diversos servidores. Então, você pode ir incrementando esse número de servidores a partir do momento que o número de requisições aumenta, o número de sessões aumenta. Isso dá para fazer de forma automatizada, né? Usando, por exemplo, hoje tem no Google Cloud, no Azure ou na AWS, você consegue fazer isso de forma muito fácil. Outra característica
por essa modularidade do framework, ele permite também a flexibilidade, né? Ele permite também você usar só parte do framework em uma aplicação já existente. Por exemplo, você pode usar a parte de renderização de telas dele para trabalhar com uma aplicação VCL ou mesmo produzir relatórios numa aplicação já existente. Então, ele tem vários componentes aí de gráficos, de telas. Depois, mais para frente, eu vou estar fazendo outros vídeos apresentando isso. E você pode estar usando essa parte de renderização para exibir esses documentos em telas em uma aplicação já existente. Tanto VCL quanto em breve vai estar funcionando também com FMX. Então. E também no Lazarus usando a LCL. Então, ele pode ser usado, a camada render, em outros frameworks também, como por exemplo Delphi MVC, REST Dataware, Horse, no próprio DataSnap ou Brook Framework ou outros. Então você pode estar usando a camada de renderização do nosso framework para criar páginas e telas para outros frameworks. Então é bem flexível nesse quesito. Ou mesmo usar o nosso próprio ecossistema todo ali, que ele já vai gerenciar requisições, as sessões e também renderizar as telas. Então, como eu já falei de sessões, ele tem suporte a sessões no servidor. Isso permite uma função muito bacana, que é, por exemplo, você está acessando o sistema em um determinado dispositivo. Por exemplo, estou lá no meio do lançamento de uma nota fiscal lá e tem que sair do trabalho, encerrou o expediente, quero concluir isso em casa. Então eu chego lá, acesso com o meu login no novo dispositivo lá em outro local e eu vou ter aquela sessão que está rodando lá no servidor e posso acessar os mesmos dados que eu estava trabalhando no outro dispositivo e continuar essa edição. Então isso é muito bacana, permite que você deixe salvo a sessão do usuário ali e ele possa continuar num momento posterior. Isso é tudo configurável, o tempo que essa sessão vai ficar aberta, né, porque ela vai estar utilizando recursos e tal, então isso é tudo também configurável dentro do framework. Mas é uma funcionalidade bem bacana. Outra propriedade bem bacana é que ele seria o isolamento entre as sessões. Então, cada sessão pode ser configurada para trabalhar em um processo separado. Então, isso garante a segurança, né, nos dados. Então, um usuário não vai ter acesso aos dados de outro de nenhuma forma. E isso traz uma agilidade muito grande na parte da programação. Então, geralmente, esses frameworks que trabalham com web, no Delphi, eles trabalham com threads. Então, você tem que ter todo um cuidado para isolar uma thread da outra. Você não pode usar variáveis globais, diversos outros cuidados que você tem que ter ali para a aplicação não acabar travando. Outro problema também é que quando a aplicação trava, cai para todos os usuários. Você trava lá o teu servidor, a maioria dos frameworks trabalha dessa forma. Travou o servidor lá, vai cair para todo mundo, ninguém mais consegue acessar o sistema. Então, tendo esse processo isolado, cada usuário, cada sessão tem o seu processo isolado. Se der um pau lá na sessão de um dos usuários lá, os outros vão continuar trabalhando normalmente. É só esse usuário logar lá novamente e ele vai continuar trabalhando também. Então, isso traz uma grande vantagem sobre os outros frameworks que tem no mercado e também facilita a programação. Você usa tudo da forma que você programa desktop. Inclusive modal, essa parte também bem interessante. As janelas em modal, né? Você está lá numa sequência de código lá e chama uma janela modal, né? O código se comporta exatamente como numa aplicação desktop VCL. A execução para no modal e entra para a janela modal ali. E quando o usuário fechar a janela em modal, ele vai continuar a execução de código a partir do momento que você chamou a janela em modal. Então isso só é possível porque a gente trabalha com processos separados para cada seção do usuário.
bem bacana. Você não precisa ah, mudar a forma de programar. Alguns frameworks trabalham com orientação a eventos, né, para poder contornar isso. E você tem que ficar criando evento para quando o usuário entrou em modal, quando ele sai, voltar, continuar a execução, e acaba virando uma confusão no código. Então, o nosso não, ele trabalha da mesma forma que você desenvolve desktop, você vai trabalhar com ele bem prático mesmo, não precisa modificar muita coisa no sistema. Aí, outra questão também que eu foquei muito é no desempenho. Então, há muito tempo já venho trabalhando nessa questão para otimizar o máximo possível a renderização. Então, a parte que trabalha as alterações, tanto no lado do servidor quanto no lado do cliente, no browser, enfim, ela é altamente otimizada. Toda a parte de HTML e CSS é criada no lado do cliente, no browser do cliente. Então, isso não é processado lá no servidor. O servidor se encarrega de computar as alterações que tiveram nas propriedades dos objetos e componentes e encaminhar isso para o lado do browser do cliente. Isso tudo é feito de forma extremamente otimizada para não ficar percorrendo objetos e buscando alterações que não aconteceram. Então tem um mecanismo ali bem otimizado para fazer isso, para garantir o desempenho da aplicação e não ficar consumindo muito recurso do servidor. O tráfego das informações entre o cliente e o servidor, ele é feito através do WebSocket. Então, isso dá uma grande vantagem que permite que tanto atualizações partam do lado do cliente para o servidor, quanto se alguma coisa for alterada lá no servidor, por exemplo, coloquei um timer lá para alterar o conteúdo de um label. Automaticamente, mesmo que essa alteração tenha partido do servidor, ela vai ser atualizada lá do lado do cliente. Então, uma comunicação bidirecional, onde qualquer um dos dois lados pode iniciar a comunicação. Isso agiliza bastante e faz com que o cliente tenha sempre os dados atualizados, né? Qualquer coisa que for atualizado lá no servidor vai ser refletida no cliente e vice-versa. Esses dados são transmitidos através de JSON. Então, é bem resumido mesmo, só as propriedades que foram alteradas são transmitidas. Então, você tem ali um tráfego de dados também bem pequeno na aplicação. Então, isso tudo favorece a escalabilidade da aplicação. Então, quais são as expectativas que eu tenho com esse projeto, né? Então, uma das ideias é fomentar a adoção do Delphi, da linguagem Pascal em si, tanto no Lazarus e outras ideias, para o desenvolvimento de aplicações web. Então, hoje, como a demanda de aplicativos web é grande, e eu vejo que a linguagem ainda peca muito nesse sentido. Então, você não tem algumas ferramentas, mas não tem muitas opções para desenvolver aplicações, tanto falando de web quanto falando em multiplataforma. Hoje no Delphi você tem o FMX, né, o FireMonkey, mas aí você vai ter lá mobile, desktop, iOS e ainda assim vai ficar te devendo web. Então aqui você tem um framework que consegue desenvolver em todas essas plataformas e aproveitando o mesmo código, tanto código quanto tela. Isso, então, acredito que vai agregar mais também, tanto na linguagem quanto no uso da IDE em si. Então, eu espero uma colaboração da comunidade nesse sentido. Esse projeto ele vai ser open source, né? Pretendo disponibilizar logo no GitHub, atualizar ele lá. Então, espero a colaboração da comunidade, tanto com código aí, auxiliando e desenvolvendo, com correções também e com ideias de melhorias para o código. Então, como o framework ele vai ser usado nos nossos próprios produtos aqui, né, que é no nosso sistema de gestão, então, e outros pequenos projetos aqui.
Então ele vai estar sendo atualizado a todo momento por nós, está sendo mantido então por nós. Então a expectativa é de que a comunidade adote o projeto e passe a utilizar nos seus projetos também e tanto em aplicações que já existem para converter elas ou em criando novas aplicações aí usando o framework. Então, um pouquinho sobre o futuro, né, do projeto. Então, a gente pretende dar uma manutenção contínua nele, pelo fato de a gente utilizar, como eu falei antes, vai ser usado aqui, então a gente vai estar o tempo inteiro melhorando e atualizando ele. Então, a gente tem um plano de integrar novas funcionalidades e melhorias, baseado no feedback aí da comunidade. A gente pretende implementar uma documentação completa, né, para poder facilitar quem vai começar a utilizar o projeto, o framework. E a gente pretende disponibilizar também, além da versão gratuita, né, que vai... A ideia é não limitar o uso, então a gente vai ter lá na versão open source gratuita, vai poder fazer qualquer aplicação que você quiser, vai ter todos os componentes, a ideia é deixar ele bem completo mesmo para a comunidade. E talvez a gente, a parte disso, a gente vai fornecer suporte para quem quiser, um suporte mais especializado e dedicado. A gente vai comercializar esse suporte aqui. E talvez algumas funcionalidades avançadas, pacotes de componentes avançados, mas isso tudo a gente vai analisar ainda para também ajudar a manter o projeto ativo, né? Mas a ideia é não limitar. Na versão open source, na versão gratuita, a ideia é manter as funcionalidades, tudo que precisar aí para o desenvolvimento de aplicações, deixar isso tudo disponível de forma gratuita. E talvez alguns produtos específicos, algumas coisas mais avançadas que a gente passe a comercializar no futuro. Mas aí já é coisa mais para frente também para ajudar na manutenção do projeto aí. Então, como testar e contribuir com o projeto? Então, como eu falei, no momento, eu até tenho o repositório lá no GitHub, vou até abrir aqui, só que ele está desatualizado. Isso aqui, se for ver aqui, o último commit foi há 4 anos atrás, então muita coisa rolou de lá para cá. Ele foi praticamente, boa parte disso aqui foi refatorado, já não está mais igual. Então eu pretendo estar concluindo, a gente está mexendo, fazendo alguns ajustes aqui, pretendo estar concluindo isso e subindo o mais breve possível. Nos próximos dias aí, já devo estar subindo essas alterações lá para o GitHub. Então acredito então, por enquanto, não adianta baixar lá, porque a versão que está lá ainda não está funcional, está toda bagunçada e desatualizada. Então, aguarde mais uns dias aí que eu vou estar divulgando esse projeto lá, publicando as atualizações. E quem quiser conhecer mais o que já tenho, que quiser chamar no WhatsApp, aí, se você realmente está interessado em contribuir aí com o projeto e tal, chama no WhatsApp aí que a gente troca uma ideia, aí eu mostro que a gente já tem aqui funcionando e eu posso passar o projeto aí pra gente ir trabalhando. Toda ajuda aí é bem-vinda. Mas nos próximos dias ela já deve estar disponível lá no GitHub as atualizações, as últimas alterações. Então tá, agora eu vou estar mostrando um pouquinho do que dá para fazer com ele. É só um esboço, esse aqui é o nosso próprio projeto aqui, um projetinho de um gerenciamento de dashboards e relatórios que a gente vai agregar no nosso sistema aqui. Então ele ainda está na fase bem inicial, está em paralelo a esse projeto também, está fazendo melhorias e correções do framework. Então ele está usando ele como um piloto aqui para desenvolver o próprio framework. Então aqui você tem uma aplicação NetVCE, desenvolvida em NetVCE, rodando aqui, né, um executável, rodando na plataforma Windows,
e com uma aparência toda moderninha aqui, com efeitos, sombras e tal, toda essa interatividade que a web traz, que é bem moderna e que para fazer isso em aplicações desktop é muito complexo. Você vai fazer um efeito desse aqui, por exemplo, numa aplicação desktop, é bem complexo, fica pesado, então a web traz toda essa facilidade, essa praticidade do CSS e tudo isso. E com a componentização do framework, ele te traz boa parte disso já pronto. Então você não tem que ficar lá criando muito CSS lá e não tem que entender tanto de web para conseguir fazer uma aplicação bacana rodando tanto na web quanto desktop e mobile. Então, claro que se você conhecer um pouquinho de CSS, conhecer de JavaScript, tudo isso, você consegue melhorar muito e ter uma aplicação mais bacana. Mas você consegue lá, um Delfeiro aí que programa só em Pascal, consegue desenvolver uma aplicação assim usando o nosso framework. Aqui vou mostrar um pouquinho do que ele faz, né? Por exemplo, eu estou aqui numa tela de dashboards. Então, eu consigo criar, nessa aplicação, eu consigo criar dashboards personalizadas, buscando dados do banco e exibir elas para o usuário. Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui, são todos testes ainda aqui, né? Mas, por exemplo, eu tenho a dashboard de vendas, então eu consigo visualizar ela aqui. Eu vou ter as informações de vendas aqui. Eu consigo aplicar filtros aí por data, enfim. Esses filtros são todos personalizáveis. Todos esses componentes estão disponíveis no framework. Eles já estão todos funcionais no framework. Por exemplo, esse aqui é um componente bem bacana de data. Ele permite que você selecione um range de datas, né? Um período inicial, um período final aqui. Você pode personalizar datas aqui, então incluir hoje, últimos 7 dias, só esse mês, o próximo mês. Isso aqui é personalizável, você pode incluir outras opções aqui. Bem bacana mesmo, componente para seleção de datas e períodos. Esses componentes aqui de dashboard também estão todos implementados já no framework. Esse componente de dashboard é excepcional. Você consegue, por exemplo, aqui, personalizar o dashboard da forma que você quiser. Então, você tem aqui ó, a arasta, ele dimensiona, quero fazer ele usar então, outro tamanho, que é bem bacana. Então, tudo isso é feito com os componentes do framework. E tudo isso aqui já está prontinho lá. É só arrastar, jogar na tela e já está funcionando. Bem bacana mesmo. A vantagem que eu falei antes, né? A responsividade, né? Então você consegue trabalhar em qualquer tela, independente da dimensão da tela aí, os componentes se ajustam e consegue exibir a tua aplicação em qualquer tipo de tela. Bem bacana mesmo. Aí você tem, por exemplo, vou mostrar uma tela aqui com componentes de edit, né, e tal. Essas telas não estão prontas, são todas testes ainda, então tá tudo desorganizado aqui, só foi jogado os componentes aí só para teste mesmo. Mas aqui você já consegue ver, né, por exemplo aqui, ó. Conforme eu vou diminuindo o tamanho da tela, aqui seria uma aplicação para um tablet, por exemplo, e uma aplicação num dispositivo mobile, num celular, por exemplo. Então, é bem bacana aqui essa questão da responsividade. Isso tudo aqui desenhando apenas um formulário. Esse formulário aqui, ele está aqui no IDE, é esse formulário aqui, ó. Então, você tem o mesmo formulário se adaptando a diversas telas. Inclusive no próprio designer aqui, se você diminuir aqui o tamanho do formulário no design, ele vai exibir conforme, estou rodando a aplicação aqui, vamos parar. Ele vai exibir conforme
conforme ele está aqui no design. É o que vai ser exibido lá na aplicação, está aqui no Form Designer. Vamos alterar a largura aqui para 500, por exemplo. Você vai ter a exibição 400. Você vai ter a exibição da mesma forma que a aplicação quando ela estiver dentro. Então esse mesmo formulário aqui, ele pode ser exibido em qualquer dispositivo. Isso agiliza muito, você não tem que ficar criando uma tela para tamanho, outra tela para outra. Ou numa aplicação desktop, lá você vai lá e faz uma tela no teu monitor, chega lá no do cliente, é outra resolução, aquilo fica tudo cortado, bagunçado. Então isso é bem bacana mesmo. Então, o framework já tem diversos componentes aí, a maioria do que precisa para trabalhar, está trabalhando ainda em alguns componentes novos aí que está fazendo, para poder criar uma aplicação completa. Então, a gente já tem os edits funcionais, tem validação de campos também, tem formatação, máscaras e essas coisas, está tudo funcional. Você tem também já os combos já funcionando, né? Aqui na Web Select, né? Já funcionando, tem lookup combo, tem campo de busca, o que não tem na IDE, inclusive campos de busca para banco de dados, bem bacana, você pode fazer pesquisas em base de dados e selecionar um dos registros aqui, como se fosse um combo aqui, mas com pesquisa, bem bacana mesmo. Cheques aqui, né? Tudo já funcional, então você tem memo e tudo isso. Inclusive, memo aqui pode ser redimensionado aqui para bem bacana mesmo. Aí tem os componentes de dashboard também, que eu já falei, bem bacanas. Componente de filtro, tem vários componentes bem bacanas. Tudo atualizado em tempo real. Aquela questão que eu falei lá de atualizações no servidor refletem na aplicação em tempo real. Então, por exemplo, aqui, se eu for um exemplo aqui, for cadastrar uma nova fonte de dados aqui para as nossas dashboards, por exemplo, eu quero trazer as notas fiscais aqui. Então, ela vai pedir um nome da fonte de dados lá, e a SQL que vai trazer esses dados. Então, eu vou trazer aqui, vou trazer a tabela de notas aqui, e ao digitar SQL aqui, ele já atualiza as colunas para mim das notas aqui, e eu consigo editar daí cada coluna aqui, então, mas essa informação eu digitei a SQL aqui, ele abriu a query lá no servidor e automaticamente criou os campos lá e ele já atualizou, devolveu para cá atualizado para mim. Então as atualizações podem partir tanto aqui do usuário, como ação do usuário aqui, que o usuário fizer, quanto lá do servidor. Por exemplo, se tiver um timer lá atualizando esse label aqui, por exemplo, ele vai atualizar essa informação aqui no lado do cliente, mesmo sem... Isso na aplicação web lá, né? No caso aqui, eu estou rodando ela como se fosse uma aplicação desktop. Mas ele vai atualizar mesmo na web essa informação aqui, mesmo sem o usuário fazer uma interação, né? Com essa informação partindo do servidor para cá. Isso facilita notificações e um monte de outras coisas aí. Bem legal também isso. Na questão de componentes, então, a gente já tem uma suíte de componentes bem bacana já implementado. Tem vários componentes já implementados. Então, a gente tem aqui na paleta NetVCL BS, então todos os frameworks do Bootstrap. Então, você vai ter aí todos os componentes que são responsivos. Aí, né? Tem o raw do Bootstrap lá, que é a linha, né? Você tem as colunas aqui. Tem o form raw, tem esse aqui é um componente bem bacana, que ele cria abas
Ele cria abas e você, conforme vai rolando scroll na tela, ele vai trocando de abas. Então ele cria quase como se fosse uma one page lá, você consegue ir rolando a página para baixo e ele vai trocando as abas lá em cima. Então, bem bacana, como se fosse um page control lá, mas que ao rolar ele vai trocando de abas. Componente bem bacana. Os list group lá do Bootstrap, né? List item, vários componentes de texto, os alertas lá do Bootstrap, toast, spinner, tem vários componentes. Aqui eu uso, por exemplo, o spinner aqui no dashboard aqui. Olha aqui no dashboard aqui, enquanto ele está exibindo os dados aqui, aparecem os spinners aqui. Tudo isso é personalizável, muda cor, muda formato, bem bacana. Deixa eu mudar aqui para liberar esses componentes aqui. Botões, então tem diversos botões já implementados, todos com as propriedades lá do Bootstrap, todos você pode escolher o tema dele, a variante, tudo isso bem cheio, todos são cheios de propriedades. Então, botão group e toolbar, botões com drop down, os inputs, todos os tipos de input de texto, numérico, combo, checkbox, radio, group, todos esses componentes. Os componentes especiais de data, como aquilo que eu mostrei lá, o date range aqui e outros componentes de data. Tem vários componentes bacanas de data. Um componente, um input com date time, então você poder selecionar a data e também a hora, bem bacana também. Tem os selects e alguns que são os combos lá da IDE, né? Mas com várias propriedades avançadas, bem bacana. Alguns com pesquisa, bem legal mesmo. Tem um memo, em breve deve ter um memo aqui também com formatação de código, bem bacana também, que onde você vai poder escrever JavaScript para rodar algum script que tu queira personalizar, rodar lá no lado do cliente. Bem bacana também. Então, alguma coisinha você vai poder personalizar na aplicação rodando, né? Depois que a aplicação está lá no cliente, se ele quiser disponibilizar alguma funcionalidade lá para ele criar um script lá e fazer alguma coisa, vai dar para ter essa personalização também. Um componente de range, né? Para seleção de valores, um range de valores numéricos, enfim. O checkbox. Switch, que é um componentezinho bacana. Deixa eu pegar aqui. Nosso caso aqui, voltar para dashboard aqui. Então, tem um switch aqui, bem bacana. Poder escolher, por exemplo, aqui na nossa aplicação, posso escolher as colunas que eu vou exibir aqui para o usuário. Então, eu consigo ativar e desativar aqui. Bem bacana. Aqui, por exemplo, eu fiz uma tela de filtros aqui, então o cara pode vir aqui, incluir um novo filtro, né? Escolhe qual coluna, quero no título, e aí quero que o título seja o quê? Filtrar pelo título igual a teste. Então, vai aplicar o filtro aqui só que tiver teste. Quero que contenha teste, então ele vai me trazer os registros que contém teste. Quero aplicar mais um filtro aí, então agora na coluna descrição. Então vai usar esse filtro e a descrição também vai ter que conter erro. Então aí já vai me filtrar trazendo só isso. Tudo isso, todos esses componentes aqui, tudo isso já tem no framework também. Então, bem bacana, você consegue fazer os botões com imagens. Tem uns image list que suporta SVG, então fica bem leve, você não precisa ficar carregando imagens no sistema, é tudo com vetor, então é bem bacana mesmo. Então temos o switch, aquele componentezinho lá, pode ser usado no lugar do checkbox, né, que fica bem mais bacana. O
Lookup Select, né, que é como se fosse o combo lá, o Lookup Combo lá do Delphi, né. Lembrando que todos eles são dataware. Você pode usar o mesmo componente tanto sem conectar ao banco de dados, né, usar ele de forma tradicional, programando ali, pegando os dados, ou você pode ligar ele a um data source e obter os dados direto via dataware, ali, da mesma forma que faz na VCL. Todos eles são conectáveis a data source. Então você tem o input group ali, que você pode agrupar num input vários componentes, colocar um botãozinho do lado ou alguma outra coisa junto ali com o botão. Que é o caso aqui. Aqui a gente usa esse input group aqui, consegue colocar componentes junto com algum input. Então. E aí tem usando input groups, você tem os add-ons que consegue colocar. Então você consegue colocar tanto um texto lá do lado do input ou um ícone, futuramente vai ter outras, um botão, e deve ter outras coisas também futuramente. Tem o drop-down, que é basicamente o pop-up menu lá do Delphi, então você vai abrir um menuzinho drop-down. O nav, que é o menu, ou pode ser usado como um menu lateral, né? E a gente usa o nav aqui no menu, e a gente tem aí os componentes avançados, por exemplo, lá no Bootstrap, o navbar ele fica aqui em cima, né? Então você tem o navbar e aqui a gente tem o conceito do sidebar. E esse sidebar é bem bacana, ele tem diversas customizações aqui que não tem no Bootstrap lá, que é todas as funções aqui, ó, de hover aqui, quando você passa, ela vai diminuir de tamanho, recolher, tudo isso. Então esse sidebar aqui tá bem bacana. Aqui eu só fiz um teste aqui, né? Tá bem simples aqui, mas você pode personalizar tudo isso aqui. Dá para criar um menu bem bacana mesmo com esse sidebar. Esse componente também já está disponível, já está pronto também. Então aqui tem todos os tipos de navbar, sidebar. Tem os cards também, né? Que são basicamente os filtros aqui seria mais ou menos isso aqui, né, o card. Você pode colocar um título ali e tal. Então, e aqui já é um card de dashboard. Então esse já você larga na tela aqui, já vem tudo isso aqui pronto. Tem um card de gráfico lá. Aí larga aqui, já vem o gráfico pronto aqui com esse título tudo. Você pode personaliza aqui, liga isso aqui no data source lá e já está exibindo os dados. Tudo bem bacana mesmo. Tem um acordeon também, que é esse outro componente aqui. Opa. Deixa eu ver onde é que temos aqui. Acho que aqui na edição aqui, nas fontes de dados, a gente tem um acordeon aqui. Vamos editar algum aqui. Que é esse aqui, que você exibe quase como se fosse um page control aqui, mas exibindo na vertical, né? Então, bem bacana. Você tem o tab control, que vai criar um page control aí, tradicional, né, com abas. Inclusive na aplicação a gente utiliza aqui para exibir mais que uma tela, você pode aqui navegar entre as telas. Também tem propriedade já no próprio Page Control, tem a propriedade para você exibir o botão de fechar aqui, então ele já cria automaticamente. Colocar imagem nas abas, tudo isso aqui já está implementado nos componentes lá. E além do Tab Control, ele tem um componente que herda dele, que é específico para gerenciar essas abas aqui. Então você cria essas abas na aplicação de forma muito prática e gerencia todas as abas que estão abertas e tal. Ele auxilia bastante para você criar uma aplicação que trabalha nesse estilo aqui,
com abas. Ajuda bastante esse componente aqui. Então, a gente tem o table, que agora eu estou trabalhando nele, inclusive, para melhorar, que é o que vai exibir, é o grid aqui, né, que seria o grid lá da VCR, que é o que vai exibir os dados. Ele também tem propriedades bem bacanas, funções bem bacanas. Por exemplo, essa coluna de ações aqui, tem uma coluna, você pode adicionar uma coluna aqui no grid e definir ações para ela. Então, essa coluna de ações vai exibir como se fossem botões aqui, né? Ações para esse registro. Então, você pode, só você ir adicionando lá, você cria uma ação nova lá e liga os actions a essa coluna aqui e vai ter as ações exibidas aqui para cada registro. Aí pode definir imagem, texto também, se quiser. Tem várias propriedades lá, bem bacana mesmo. Tudo isso dentro do componente de table, que seria o grid, equivalente ao grid lá da VCR. Lá. Tem o table e o DB table, que é o que trabalha com a versão DataWare. E um componente de busca aqui, que é bem bacana também, que faz buscas diretas no banco de dados e exibe os dados. Aí tem uma outra paleta aqui, a BS Dashboards, que é onde tem os componentes para dashboards. Então, aqui você vai ter lá os cards de estatísticas, cards de gráficos, cards de tabelas para exibir dados, como se fosse um grid, né? Bem bacana. E você tem um componente principal de dashboard aqui, que ele vai criar uma dashboard personalizável, né? Como se fosse essa aqui, onde você consegue definir a posição, os tamanhos dos painéis, como eu mostrei antes lá. E você pode salvar e carregar também essa configuração. Então, por exemplo, aqui na aplicação eu implementei quando que o usuário altera a posição de algum item, ele exibe um botão aqui onde eu posso salvar essa visão para ela ficar dessa forma. Então, a próxima vez que eu abrir, ela vai exibir desse mesmo jeitinho que o cara deixou. Então, ele consegue... Você pode até criar funções para o usuário personalizar o layout da aplicação. Bem bacana mesmo. Tem um componente de image list, que eu falei lá, que usa o SVG. Um componente de gráfico, para criar vários tipos de gráficos e tal. E os componentes de actions, ele usa um componente específico para criar as actions. Da mesma forma que você trabalha lá no Delphi com as actions lá, é possível trabalhar também aqui. E alguns outros componentes também que ainda estão sendo implementados e vai ter novas coisas. Mas hoje ele já está bem completinho, já dá para criar aplicações usando ele. E nos próximos dias aí a gente vai estar trabalhando em cima disso aí, porque a gente está subindo alguns aplicativos próprios aqui também, que a gente já está desenvolvendo com o framework. E em breve portar todo o nosso sistema, que é um projeto grande aí mesmo, vai ser todo portado para essa aplicação aqui. Então a gente vai conseguir aproveitar mais de 90% do código da nossa aplicação. E basicamente a gente vai ter que criar as telas, né? Seria desenhar as telas aqui usando o framework aqui, né? Então, basicamente é o que vai ter que ser feito aqui. Criar as telas para exibir para o usuário. O resto do código todo a gente consegue aproveitar. Então vai ajudar bastante na migração do nosso projeto. Então, nos próximos semanas, meses aí, a gente vai estar trabalhando em cima do framework aqui pesado para deixar ele pronto para migrar toda a nossa aplicação aí, que é bem grande, como eu falei. Então é isso aí, eu acho que por hora é isso aí, só uma apresentação básica aí para você entender no que a gente está trabalhando aqui. E nos próximos dias aí, eu vou ver se no decorrer da semana a gente já consegue subir o código atualizado pro GitHub e para vocês poderem estar baixando, dando uma olhada como é que funciona e contribuindo também, quem quiser contribuir, usar e testar, ele já deve estar disponível aí nos próximos dias.
Valeu, pessoal. Quem quiser entrar em contato para mais informações aí, pode chamar no WhatsApp aí, que às vezes eu não retorno a hora aí durante o dia, porque é meio corrido, mas na medida do possível eu retorno para vocês aí. Valeu, pessoal. Por hora é isso. Obrigado pela atenção e até mais. Nos próximos dias eu devo estar postando mais vídeos aí, exibindo mais sobre mais funcionalidades, detalhando os componentes, tudo isso. Valeu, até mais.